E aí, gente, tudo bem? Mais um Behind the Ads, nosso podcast do Vetex Ads. Dessa vez a gente está aqui do escritório de São Paulo, perto da nossa comuna. Eu sou Maria Curvelo, eu lidero hoje a vertical de vendas e marketing do Vetex Ads. E aqui comigo está o Rodrigo, da Neo Performance. Bom dia a todos, bom dia Maria. Meu nome é Rodrigo Chaves, sou um dos fundadores da Neo Performance. Hoje na Neo eu cuido basicamente toda a operação de mídia junto aos times dentro de todas as indústrias que a gente atende. Boa. A Neo é um parceiro super estratégico para a gente, está dentro do nosso ecossistema aqui de agências. O Vetex Ads ele começou com a premissa da rede, a gente consolidou a nossa rede de publishers, está consolidando, ainda está expandindo globalmente. E, naturalmente, a gente também começou a consolidar e está mais maduro na nossa rede de anunciantes e agências. Então, a Neo hoje é um parceiro super estratégico que cuida de grandes marcas. Isso é super importante pra gente. Então, acho que hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre justamente isso, né? A nossa parceria, nosso dia a dia, um pouco da experiência que você tem com as marcas. Eu não sei se você pode abrir aqui quais são as que vocês atendem. Legal, não, a gente pode. Como você falou, a Neo Performance ela é uma agência independente, né? Talvez esse seja um dos nossos diferenciais que traz um frescor muito bom para a operação, e a gente continuamente nos chamamos de boutique internamente, né? Porque é o barato de você conseguir atender grandes indústrias, mas sendo independente e tendo, né, esse acesso mais facilitado a tudo. Hoje a gente trabalha com algumas indústrias, as duas principais delas no Brasil: indústria de beleza com L'Oréal e bens de consumo com Mondelez. Em ambos os casos, todas as marcas, muito foco em retail media, muito foco numa operação de meio para o fundo do funil. Uma agência que a gente tenta trazer toda a nossa expertise de dados, né? Uma agência que acho que é comum afirmar que nascemos por conta dos dados. Tão logo a agência iniciou, há 12 anos atrás, a gente sentiu a necessidade de que os dados seriam fundamentais para a nossa operação. Então, um pouco depois do nosso nascimento, a gente já começou a desenvolver o que hoje é o Neodash, né? E o Neodash hoje está plugado em praticamente todas as APIs do mercado, está plugado com vocês, e é onde a gente consegue centralizar tudo e olhar tudo. E não só a gente, né? A gente, o cliente, é como a gente tem um repositor de resultado que todos podem consultar a qualquer momento, e o dado limpo, né? Para todo mundo em conjunto ter a tomada de decisão, né? Que no fim das contas é o que importa. Que direciona a operação ali no dia a dia, mas que também define estratégia mais a médio e longo prazo. Exatamente. Então, a nossa operação é muito baseada dentro do nosso dashboard. Boa. E assim, a nossa parceria ela começou muito focada justamente no case de L'Oréal, né? Então, se a gente puder entrar um pouquinho mais aqui, L'Oréal, obviamente, né, é uma das marcas principais do segmento. E hoje a gente tem uma rede muito, muito madura de publishers que olha tanto para pharma quanto para beauty, né? E me conta um pouco, assim, quando a gente começou a parceria, como é que foi isso? Assim, qual é o ganho? E justamente, né, vocês hoje têm um foco muito claro em meio e fundo de funil. E aqui, né, Retail Media é muito sobre dados de conversão, first party e como é que a gente atribui, né, e mostra ROAS, mostra o resultado ali na ponta para o anunciante. Então, conta um pouco, assim, na sua visão, a nossa estratégia hoje do Vetex Ads como uma rede de inventários, quanto que isso torna mais eficiente a operação de L'Oréal junto com vocês? Legal. Primeiro, falando do início da parceria, a gente começou com vocês antes enquanto uma plataforma de e-commerce, né? Atendendo diversos D2Cs, muito orientado à performance, e aí depois com esse desdobramento do retail, né? Eu acho que quando o Retail Media entrou de cabeça no Brasil, a gente entendeu o recado e quis liderar essa frente. Eu, pessoalmente, né, na empresa, falei, gente, eu vou largar tudo que eu estou fazendo e eu vou olhar para isso, porque eu acredito que esse é o próximo passo, né? E eu acho que é fácil a gente afirmar hoje que talvez seja a terceira grande onda de publicidade no Brasil dentro de digital, né? A gente teve search, a gente teve social e agora a gente tem retail media. E a Vetex é fundamental dentro da nossa operação, porque é um local onde eu consigo não só ter o dado
real time dentro do dashboard, como eu consigo atacar diversos retailers ao mesmo tempo e fazer uma estratégia bem segmentada para cada um deles. Existem outros grandes parceiros que me limitam a trabalhar ali, com aqueles formatos, né? E dentro da Nel a gente tenta sempre, por mais que seja retail media um canal transacional, e no fim do dia a gente precisa olhar dessa forma, e a gente precisa considerar a venda e precisa considerar o ROAS, mas a gente tenta sempre pensar em como que a gente constrói o negócio, como que a gente cria o full funnel através disso. Então, em alguns casos, é um desenvolvimento direto com as marcas que precisam entender que esse canal ele vai estar ali para te trazer esse sellout, mas que ele também pode trazer a construção de marca. Em alguns casos, a marca até quer, mas o budget que ela tem disponível é de transacional, então ela precisa amaciar um pouco dessa estratégia para que não impacte muito o P&L. Então isso é um grande desafio, mas que a gente vem sempre buscando, e eu acho que vocês ajudam muito, basicamente pelos formatos e possibilidades de entrega dentro dos diversos retailers. Sim. Então, quando eu tenho uma possibilidade de fazer uma conexão com tela, ao mesmo tempo que eu estou fazendo uma campanha de pesquisa dentro desse retailer, eu consigo unificar isso, né? E a marca vê com muita alegria, né? Quando a gente faz essa conexão. E como a gente traz esse dado, né? Existe uma métrica muito comum dentro de retail media, que é o new to brand, mas a gente internamente gosta de ir além do new to brand, que a gente usa um termo que é o new to category, como que eu trago usuários para a categoria. Sobretudo porque é comum que em canais online os dados demográficos sejam de pessoas mais jovens. Então, algumas marcas elas são muito fortes no offline, elas já têm o seu market share muito consolidado, mas não conseguem ser tão fortes dentro do digital. Como que a gente faz esse movimento, né? Para que essas marcas também sejam fortes dentro do digital. Então, é muito do que a gente tenta fazer, e aí a VTEX conecta muito bem com toda essa estratégia que a gente desenha. Boa, boa. Você cobriu vários tópicos aqui que eu quero aprofundar mais em cada um deles. O primeiro é quando a gente, né, quando a gente começou a falar sobre o benefício de acessar uma interface e você opera vários canais, né, digital ao mesmo tempo por causa da rede, tem muito também de ser uma plataforma self-service, né? Então, a facilidade que isso e a escalabilidade que isso gera. E aí ontem, assim, a gente ainda vai checar se a gente pode falar disso ou não, mas ontem você falou que estava fazendo alguns testes de uma integração direta. Eu acho que traz aqui um pouco de como é que foi, como é que você vê o potencial disso para médio e longo prazo. E aí depois eu entro nos temas Legal. Eu falei com o time da VTEX para sempre colocar a gente nos betas, alfas de produto, que a gente gosta muito de desenvolver o produto em conjunto, porque no fim do dia, quando a gente consegue desenvolver o produto, ele é bom para operação, né? E quando é bom para operação, acaba que é bom para todo mundo. E ontem a gente fez um MVP que, né, associado ao Campaign Manager de vocês, como que a gente usa inteligência artificial para acelerar uploads de campanha. Então, é um piloto muito interessante que pode realmente dar uma escala significativa para a operação, porque eu consigo, de uma forma muito fácil, ou já anexar o que é o meu planejamento num Excel, ou virar e falar, eu preciso de um planejamento de verba X para a linha de produto X, com o meu CPC máximo Y, sobe na plataforma. E a partir do momento que esse prompt está escrito, mesmo que de uma forma simples assim, subiu tudo para a plataforma num ambiente pausado, né, onde a gente pode entrar, consultar e ver, cara, beleza, tá tudo aqui. Sim. Então, uma operação de upload que o time talvez levasse 30 minutos, dependendo da dificuldade da campanha, foi feita em 2 minutos. Então, a partir do momento que a gente conseguir ter esse tipo de escala para a operação, a gente ganha muito tempo, que aí é tempo para você analisar dado, fazer as conexões, desenhar melhor uma estratégia. Boa, boa. E a gente olha sempre assim, a evolução do produto roadmap também sempre pensando em como que a gente pode tornar as operações mais eficientes, né? Não só a nossa, mas de quem está operando o produto, do publisher para ver os resultados, para acompanhar os resultados. Boa. E aí, entrando no outro tema que você cobriu rapidamente, mas que eu quero aprofundar mais também, é justamente sobre o in-store, né? E essa é uma estratégia muito forte nossa desse ano e daqui para frente.
Então, só recapitulando, né, o Vertex Ads ele é uma solução omnicanal. Então, ela tem a operação on-site, mas a gente também já trabalha com off-site, com store. E é justamente isso, é como que a gente consegue, numa única interface, quase que como um hub de mídia, operar a mídia de uma mesma marca em vários canais diferentes e fazer com que a experiência de marca seja bem envelopada, né, para o consumidor final. E hoje, assim, o nosso inventário de rede, a nossa rede de inventários físicos também já está bem madura, assim, a gente está crescendo ela cada vez mais. E sempre existe um desafio, principalmente quando a gente está conversando com marcas que já operavam antes no on-site, de justamente familiarizar ela com essa estratégia de topo. Porque hoje as métricas elas são diferentes. Como é que você vê o desafio assim, de a gente conseguir acessar esse investimento mais de criação de marca, de awareness, né, de topo mesmo, dentro desse contexto em que vocês estão, que é muito de fundo? Boa pergunta. Acho que o grande desafio, que foi um pouco que eu trouxe anteriormente, é como a gente mostra para as marcas que, apesar de ser um canal mais focado em dado transacional que vai te trazer sellout, que ele pode fazer um full funnel. E, acima disso, como que a gente usa um budget não transacional para fazer essa complementação da estratégia. Não é simples, eu acho que talvez seja uma das grandes dificuldades hoje, mas que a gente vem conseguindo pouco a pouco. Acho que algumas marcas estão um pouco mais maduras do que outras e mais dispostas, né, a entender que, beleza, eu vou crescer meu investimento em 50% no ano e aceito que a minha rentabilidade não cresça na mesma proporção porque eu estou crescendo esse bolo. Mas o que ajuda a gente a fazer a defesa é como a gente traz o dado de tudo. Uhum. Então, quando você tem a tela, e a gente faz a tela, e a gente faz o display, e a gente faz a pesquisa, e a gente cobre todos os canais possíveis. Entrega um ROAS. E eu consigo conectar esse, né, termo técnico seria Path Conversion, né? Como é que a gente conecta todo esse caminho que o usuário fez para provar para a marca, mostrar, olha, o seu lift, ele é verdadeiro, sabe? Em alguns casos, como que a gente prova que o lift não vai vir necessariamente de mídia, ele vai vir do seu sellout total, né? Então, quando a gente consegue ter essa mensuração, e aí é por isso que tudo no fim do dia é dado, assim, se eu tenho o dado do sellout de mídia, o sellout orgânico, eu tenho dado do que é um P, eu tenho dado do que pode ser um 3P, de um outro seller que está vendendo, mas que você, de certa forma, também está impulsionando essa mídia, claro. Mesmo que não seja seu objetivo principal, você está alavancando. E em cima disso, você mostra esse lift, é quando a gente normalmente consegue ganhar a conversa e desbloquear muito desse investimento para o full funnel. Boa. Junto, né, dessa estratégia e até uma forma de construir isso também mais a longo prazo, existe uma dinâmica muito comum que a gente estava conversando um pouco também sobre JBPs, né? Então, como que é importante justamente o planejamento da marca com alguma antecedência para o próximo ano, para que a gente tenha uma previsibilidade, para que a gente possa provocar estratégias diferentes. Como é que vocês veem hoje essa construção dentro da NEL? E a gente estava falando muito também de talvez triangular isso, né, de alguma forma com as marcas. A gente vê com muito bons olhos. Eu acho que assinaturas de JBPs anuais com as indústrias é fundamental para que a gente tenha uma previsibilidade de como vai ser o nosso ano, né? A gente já vai ter um planejamento desse ano dentro desse investimento, dentro das marcas, dentro de tudo que vai estar ali interligado ao nosso planejamento, e a partir daí a gente vem trazendo oportunidades, né? Não vejo um caminho mais fácil da gente conseguir descer estratégia que não seja com uma assinatura de JBP, porque a gente já começa no ano anterior a desenhar o que vai ser o ano seguinte, já sabendo o que a marca precisa como aposta. Uhum. E aí, sabendo que a marca precisa como aposta, a gente já faz esse planejamento e desce para começar de janeiro, né, todo o investimento. Boa. E aí eu queria também fazer um gancho nisso sobre sazonalidade, né? Porque aí, claro, a gente forecasta, né, o próximo ano considerando picos sazonais,
E aí eu queria ouvir de você como é que vocês olham para isso dentro da ANEEL, como é que vocês olham os picos e como é que isso se cruza também com algo já pré-definido, né? Então, se existe do lado, principalmente das marcas que vocês atendem, essa flexibilidade de acordo com o resultado que está tendo um mês comparado com o outro, né? Então, a gente forecastou tanto, mas, cara, o resultado tá tão bom que faz sentido a gente investir mais aqui. Eu acho que as janelas mais fáceis da gente conseguir aportes normalmente são as datas sazonais, né? Que é isso. Você tem muitas vezes uma meta muito agressiva, mas se essa meta ela tá dentro do pacing e ela tá acelerada a ponto de todos já verem que vai acontecer, é como que eu consigo acelerar esse ano, né? E já dentro desse mês vigente da data sazonal, colocar ainda mais volume. Isso é muito importante, eu acho que é parte central de todo o planejamento. Mas as datas sazonais, ao mesmo tempo, aí é uma opinião pessoal, elas talvez comecem a sofrer um pouco de impacto, porque, na minha visão, a gente está tendo muita data sazonal num cenário atual. A gente hoje tem as double dates também. Uhum. Então, a partir do momento que eu tenho todo mês uma ação forte, talvez eu tenha uma Black Friday um peso um pouco menor, porque eu o tempo inteiro tenho uma double date com promoção. E não só double date, né? Eu acho que double date é só um caminho mais fácil de explicar agora, mas as datas sazonais estão crescendo muito. E aí, se toda hora você tem desconto, em algum momento esse desconto vai deixar de ser tão efetivo, né? Sim. Eu acho que é importante a gente também ter esse olhar para garantir que essa data sazonal vai efetivamente ter o melhor desconto possível para a gente conseguir alavancar. Boa, boa. E aí você já fez, então, também trouxe um tema que eu queria abordar, que é Black. Aqui do nosso lado a gente está começando a planejar já toda a estratégia de Black para os clientes, para o varejo, para o anunciante, para a agência. Queria ouvir também como é que vocês estão olhando lá para a L'Oréal, para o Mondelez, como é que vocês estão se planejando, dado a importância do mês. Sim, a gente também já está começando todo o planejamento. Acho que é fácil dizer que é a data mais importante do ano para qualquer indústria, provavelmente, né? Ou boa parte delas. Mondelez, a gente tem uma Páscoa que é muito forte, na verdade, né? É mais forte que a Black Friday, no geral. Mas Black Friday é uma data extremamente agitada. A gente começa com muita antecedência esse planejamento para garantir que tudo vai entrar e que a gente vai conseguir, inclusive, fazer o full funnel, né? Que a gente estava comentando. A gente gosta muito de desenhar uma estratégia de antecipação, né? Como que eu, 1 mês antes, 2 meses antes, dependendo do cenário, já vou antecipando esse investimento, fazendo uma busca desse usuário que vai ser reimpactado no fundo de funil um pouco mais para frente, mas que a gente já está fazendo esse recrutamento de novos usuários para que na data efetiva a gente cresça muito esse resultado. Exato. Basicamente essa é a palavra, né? Escalar. Como que a gente escala. E Black Friday, sim, não tem nenhuma outra data que a gente normalmente escala mais do que a Black Friday. É realmente uma data chave no calendário. Boa. E a gente fala muito, vou só mudar um pouco agora, porque a gente falou muito, trouxe muito, né, exemplos de L'Oréal. Eles são clientes há quanto tempo? A L'Oréal tá na casa 8 anos, 8, 9 anos, quase desde a fundação da empresa, um pouco depois. E Mondelez é super recente, né? Sim, Mondelez está há 1 ano. E como é que foi isso, assim, sair, assim, você tem uma expertise muito aprofundada, né, da operação da L'Oréal, do segmento da L'Oréal, como é que foi migrar para um novo segmento agora, de uma marca que tem provavelmente o mesmo peso que a L'Oréal, só que dentro de outra vertical? É divertido, é um outro segmento completamente diferente. A gente tem muita expertise dentro de beauty como um todo, porque mesmo dentro de beleza existem as subcategorias, né? Então eu vou ter marcas que o foco é haircare, eu vou ter marcas que o foco é skincare, e a estratégia tende a ser muito diferente dentro de cada canal. Mas em Mondelez a gente também tem marcas que eu vou trabalhar numa categoria de chocolate, eu vou trabalhar numa categoria de goma, eu vou trabalhar, né, numa categoria de biscoito. Sim. Então também tem as suas particularidades. E talvez o grande desafio inicialmente fosse entender o quanto o ticket médio tem de impacto nas operações, né? Quando a gente fala de mídia, principalmente mídia fundo de funil, eu saio de uma operação onde o ticket médio, no geral, né,
até tem uma marca ou outra que o ticket médio é mais alto, mas que é um ticket médio alto, sólido, que te dá espaço para até fazer mais testes, porque quando essa conversão vem, né, é mais fácil a gente justificar a rentabilidade para um cenário onde eu tenho um ticket mais curto, que eu tenho que trabalhar mais bundles, que eu tenho que trabalhar mais produtos que são caixas, né, que tem uma quantidade maior, né, não unitário para trabalhar. Mas tem sido legal. Além de Mondelez, a gente trabalha com vertical de TV e monitor, que também já é um outro desafio. Aí já é um ticket médio muito mais alto, né? A gente, dependendo da situação, a gente está falando de ticket médio de 3 mil, 4 mil, 5 mil. Então, o mais legal é ter tudo centralizado internamente, né, pra gente, num mesmo lugar, e a gente conseguir ver dentro de cada squad, porque os squads eles são isolados, os times eles são sempre dedicados do nosso lado, como que cada operação se comporta considerando as suas particularidades. Sim. E eu acho que tem um tema também adicional, que era o que eu estava pensando, sobre o perfil do consumidor também. Hoje a gente tem e que talvez isso influencie a estratégia de distribuição por canal, né? Hoje, assim, a gente tem a rede de inventários, ela é bem diversa a nível de segmentos. Então a gente tem o segmento ali de Farm e Beauty, o segmento de Grocery, o segmento de eletrônicos. E é muito claro, quando a gente está discutindo um pacote, a gente está discutindo um investimento, que o segmento de Grocery, por exemplo, existe uma aptidão e um engajamento muito maior em investimento nas telas. Sim. Hoje a gente está com o grupo Cencosud, né? Então a gente tem acesso e é dono também desse inventário de físico deles. E como é que isso também talvez influencie como é que vocês estão operando a estratégia, né? Como é que vocês estão definindo a estratégia de investimento? Você vê isso? Vejo, eu acho que principalmente as marcas que são mais massivas, né? A gente vê uma necessidade maior de fazer uma tela, de fazer uma comunicação off, participar de evento, né? A gente participa, dependendo da marca, de grandes eventos de música, né? De eventos massivos ou de grandes reality shows televisivos, porque esse ato de atuar em canais massivos ajuda essa marca que é massiva, tem um ticket mais baixo, que a pessoa está mais acostumada a comprar dentro de uma farmácia, dentro do mercado. Na loja, exato. Na loja, né? E como que a gente faz esse movimento para que ele também passe a comprar digitalmente. Mas digitalmente, possivelmente, a gente vai oferecer um pacote. Vou oferecer um pacote de 1 quilo, não vou oferecer uma unidade de bombom, né? Ela para de fazer sentido dependendo do canal. É claro que se eu estou enchendo uma cesta dentro de uma farma e eu já estou comprando diversas outras coisas, não tem problema. Ali eu posso adicionar uma unidade de bombom que está tudo certo. Isso vai ser bom para a estratégia como um todo. Mas é muito importante entender essas diferenciações, né? E como que a gente aplica para cada uma das marcas. Boa, boa. Cara, para finalizar, assim, como é que você está vendo próximo ano? O que você tá, assim, eu sei que tô talvez meio me antecipando aqui, mas como eu já tô também muito em discussão de investimento do próximo ano, WP, definição de meta, tudo isso, o que você tá vendo, assim, qual é a sua expectativa para 2027? Acho que a minha expectativa para 2027 é a gente seguir vendo um amadurecimento do mercado de retail media como um todo. A gente já tem alguns dados legais, né, o quanto que o Brasil vem crescendo. O último relatório da IAB, se não me engano, dentro desse relatório de ad spend deles, retail media já está com uma vertical isolada, algo que antigamente não acontecia. Esse investimento tende a crescer e quanto mais ele vai crescendo, mais a gente vai ter que amadurecer as estratégias e fazer essas conexões com as apostas das marcas, né? Algumas marcas, e muito do desafio que a gente está vendo a marca tem uma aposta que é para o offline. Como que eu trago essa aposta para o online? Como que eu trago essa aposta para retail media, entendendo minha necessidade de sellout, mas entendendo que eu também preciso fazer essa conexão com awareness. Então, para mim, esse é o grande desafio, mas eu vejo um 2027 um crescimento rápido, assim. Como já vem acontecendo, né? Sim. Eu acho que não é nenhum exagero falar que a expectativa é que cresça mais 40%, 50% frente ao que foi o ano passado. É o que a gente vem vendo no mercado, né, ano a ano, dentro dessa vertical. Boa. Eu falei que é a última pergunta, mas não vai ser, porque você me deu uma outra ideia. Cara, Latam.
A gente estava falando agora há pouco também sobre uma outra marca e a expansão de Latam. Como é que vocês estão vendo hoje a operação de vocês lá fora? Aqui no Vetex Ads a gente está fazendo um investimento ativo na nossa expansão também. Então a gente tem um time agora alocado em Colômbia, vai contratar algumas pessoas em México também, porque a gente entende que a nossa capilaridade ela tem que realmente expandir a fronteira de Brasil. Assim, a gente tem muita capacidade de atender outros países e muita demanda também, muito interesse da marca, da agência. Então, como é que está a operação de vocês para fora? Legal. A gente acredita muito também na expansão Latam. Há 3 anos atrás, a gente abriu operação no México. Hoje temos 2 escritórios no México para atender Latam como um todo e América do Norte. A gente também atende América do Norte. E basicamente, a gente hoje tem uma estratégia para a Latam muito orientada ainda para fintechs, D2Cs, mas já entrando em retail, já entrando com indústrias menores, e como a gente vai começando agora a levar, normalmente é o contrário, né? Como que traz de lá para o Brasil, mas acho que aqui no Brasil a gente acabou tomando essa dianteira de retail, e agora a gente está fazendo o caminho oposto, né? Como que a gente leva tudo que a gente está vendo daqui para lá. E tem sido muito legal, assim. Eu acho que a nossa operação do México talvez cresça mais rápido que a do Brasil. Não sei se eu posso afirmar isso, mas talvez cresça mais rápido que a do Brasil. E a gente está muito animado, assim, muito animado em seguir crescendo via Latam. E tem alguns projetos aí interessantes para o futuro. Também estamos. Gente, foi isso. Mais um Behind the Ads. Obrigada, Rodrigo. Foi um prazer ter você aqui. E até o próximo. Tchau, tchau.